Olá, aqui é a Priscila do Filha do Soberano. Vamos dar continuidade para o nosso estudo do Evangelho de João. Nós fizemos uma pausa de uma semana, mas já estamos de volta e hoje nós vamos estudar o capítulo 13, então começando pelo verso 1. Essa expressão, amou-os até o fim, também pode significar amou-os ao máximo. Verso 3. Possuindo conhecimento acerca de sua autoridade, origem divina e volta certa ao Pai, Jesus não fugiu à humilde tarefa. Versos 4 e 5. O material necessário para o lava-pés estava ali, mas não havia servo. Jesus havia solicitado completo isolamento. Um dos discípulos poderia ter se oferecido para fazê-lo, mas todos eram orgulhosos demais para tal. A essa altura, estavam discutindo qual deles seria o maior, conforme a gente pode ler lá no Evangelho de Lucas 22-24. Lavar os pés do outro é dar-lhe condições de pisar em lugares sagrados, é convidá-lo a fazer parte de sua família. Poder estar no lugar de quem é digno de ter os pés lavados certamente nos encherá de um profundo sentimento de humildade e simplicidade, levando-nos a nos inclinar diante do lavador. Permitir que outro se incline diante de mim para me lavar os pés é aceitar a minha condição de estar necessitado de ser limpo, é perceber que necessito do verdadeiro Mestre e de sua misericórdia. Verso 8. Essas palavras falam da purificação espiritual do pecado mediante a cruz. Sem tal purificação, ninguém pode pertencer a Cristo. Verso 9. A alternativa de ser separado de Cristo era muito pior para Pedro do que a vergonha de ser servido dessa maneira por seu superior. Eis porque a impulsiva inclusão de mãos e cabeça. Todas as outras partes estavam incluídas, é claro. Pedro não queria que nada ficasse excluído de ser lavado. Versos 10 e 11. Pedro precisava saber que a ação do lavar não era quantitativa, pois o ato era simbólico da purificação interior. Versos 13 e 14. Se o seu superior, que era Senhor e Mestre, estava pronto a realizar essa tarefa para eles, é claro que deveriam fazê-los uns pelos outros. Humildade não é abnegação essencialmente, mas desinteresse próprio em serviço dos outros. Não falo a respeito de todos vós. Judas não poderia levar com o exemplo dado nos lava-pés. Eu conheço aqueles que escolhi, inclusive Judas. As Escrituras já tinham declarado de antemão a traição desse homem, lá no Salmo 41, verso 9. O verso não foi citado todo, pois a primeira metade não era aplicável. Verso 22. A perplexidade sobre a identidade do traidor tomou conta do círculo apostólico. Judas encobriu bem sua hipocrisia, pois estava fora de suspeitas. Então, durante esse tempo que Judas havia combinado de trair Jesus, ali com os líderes religiosos, ele fez isso de uma forma muito dissimulada, muito oculta, ali diante dos demais discípulos de Cristo, a ponto que naquele momento eles ficaram chocados com a afirmação de Jesus de que um deles estaria lhe traindo. Verso 23.
O discípulo amado ocupava um lugar imediatamente ao lado de Jesus à mesa. Ele podia reclinar-se no seio do Salvador por causa da posição usada. Para mim, um dos versos mais lindos de toda a Bíblia é o verso 23 de João 13, que fala sobre João ali reclinado com a cabeça no peito de Jesus. Tamanha era a intimidade de João com Cristo, que ele estava ali recostado no peito do Senhor. E é lindo, né, que em todo esse evangelho ele se auto-intitula como o discípulo a quem Jesus amava, não porque ele se achava superior, mas porque ele tinha convicção do amor de Cristo por ele, né? Eles tinham uma intimidade muito grande, muito profunda, a ponto que ele era o discípulo mais próximo de Cristo. E a gente vê isso muito claramente quando Jesus ele vai para a cruz e ele encarrega João de cuidar de Maria, né? Quando ele diz: filho, eis aí a tua mãe, e mãe, eis aí o teu filho. Isso a gente vai ver mais para frente ainda, mas já adiantando, eu acho maravilhoso esse verso. Verso 24. Ansioso em saber quem era o traidor, Pedro, longe demais para perguntar o nome a Jesus, acenou para João fazer a pergunta. Verso 26. O ato de Jesus dar o pedaço de pão molhado a Judas era sem dúvidas um apelo final para este abandonar seu pecado. Judas, no entanto, recusou-se a mudar de ideia e Satanás entrou nele. Essa parte é muito forte. Jesus, a gente vê que ele deu muitas chances a Judas, né? Ele escolheu Judas, mesmo sabendo que ele seria traído por Judas posteriormente. Jesus, ele comeu na mesa de Judas, ele lavou os pés de Judas, né? No ato de maior humildade. E a gente vê que Judas, ele escolheu o caminho do mal, ele escolheu o pecado, como a gente viu já no estudo anterior, né? Por meras 30 moedas de prata, ele traiu a Cristo, o que custou a vida ali naquele madeiro do nosso Senhor e Salvador. Verso 32. Na ressurreição e exaltação de Jesus e no derramamento do Espírito sobre os discípulos, Deus manifestaria que aquele que foi obediente até a morte, honrado agora por sua fidelidade, era aquele que era um com ele, exatamente como proclamou. Bom, algo importante de colocar aqui, porque nem todo mundo que me ouve, né, tem um grande conhecimento da palavra, muitos estão começando a caminhada, outros simplesmente não sabem, né, desse fato por algum motivo, mas é importante a gente colocar aqui que Jesus, ele deu a sua própria vida, ninguém tomou dele. Por mais que Judas tenha traído Jesus, por mais que Jesus tenha sido perseguido pelos líderes religiosos, né? E que essa perseguição tenha custado a vida dele, mas ele escolheu entregar a vida dele por nós, para que a gente recebesse salvação. E Jesus, ele foi recebido no céu com honras, ele foi exaltado por Deus Pai, e ele é digno de toda honra, glória, exaltação, adoração, por causa do que ele fez, porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, a Bíblia fala. Então, glória a Deus por isso. E eu quero encerrar o estudo de hoje lendo para vocês os versos 34 e 35, porque são muito profundos. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros,
Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, aqui Jesus diz que a marca de um verdadeiro discípulo dele é o amor. E aqui é muito importante colocar que ele estava estabelecendo um novo mandamento, que é a gente amar uns aos outros na mesma medida que ele nos amou. Ou seja, o que dizia no Antigo Testamento? Dizia: ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas aqui está dizendo, é uma medida ainda maior, porque aqui está dizendo: ame o teu próximo como eu amei vocês. Então, o amor que a gente deve ter pelo nosso próximo é um amor de entrega, é um amor generoso, sacrificial, um amor de humildade, como a gente viu nesse capítulo, que lava os pés se for preciso, que considera o outro superior a nós mesmos. Essa é a nova medida de amor que Cristo estabeleceu na cruz e que Ele nos ajude a gente viver essa palavra, a gente andar nesse amor, porque com isso todos saberão que nós somos discípulos de Cristo, que essa seja a nossa marca, que esse seja o nosso legado, o amor a Deus e um pelos outros. Amém? Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Amanhã eu estou de volta com o capítulo 14 e fiquem com Deus. Tenha um ótimo dia.